recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Vilto Reis e hoje eu estou aqui com uma pessoa que sabe muito bem usar a boca, Cecília Garcia Marcon. Olha só. Gente, eu tô sobrando aqui, desculpa. Que idiota. Que besta. Trouxa. Sim mesmo, gente. Mas é para poucos. Aqui é assim, passando a risada de essas piadas. Fazia tempo que o Vilton não chegava animadinho assim no cast. Eu tô o quê? Assustada. E estamos aqui hoje, por incrível que pareça, não fui eu que propus a pauta, porque eu já desisti de fazer os meninos lerem qualquer coisa que eu peça, né? Depois de 2 anos tentando Sylvia Plath, né? Mas, quando o Jefferson propôs, a gente agarra a chance e vai, né? Inclusive, ele tá aqui, né, Jefferson? Eu quero dizer que esse podcast foi ideia minha e que a Ceci está sendo caluniosa e eu vou chamar os meus advogados pra falar contra ela depois disso. É fake news. Então, hoje nós vamos falar da Rupi Kaur. Não sei se é assim que se pronuncia, mas, né, estamos aqui tentando. O importante é que se o Vilto falou tá errado, isso a gente já sabe, né? Ok, né? Obrigado pelo apoio. E a gente vai falar aí de algumas das obras dela, principalmente aquela que é mais conhecida e que eu já fiz referência na minha abertura. Mas vamos lá, então. Vamos para esse cast. Nesses recadinhos, leitura de comentários do 30 Minutos, sou eu aqui, o seu editor, o Luiz Beber, mais uma vez trazendo esse momento esporádico aqui pra vocês. Lembrando, gente, como sempre, o 30 Minutos e tudo que a gente faz aqui só está no ar graças às pessoas, nossos ouvintes, vocês, né, que vão lá todo mês e nos apoiam no Padrim e no PicPay. Então, se você já é uma pessoa, já é um dos nossos apoiadores, eu quero dizer muito obrigado por estar conosco ao longo desse ano, ou começou a apoiar durante esse ano. Teve muita gente que chegou e já está contribuindo para que a gente consiga continuar com o projeto ano que vem. Se você ainda não começou a apoiar, sinta-se à vontade, tudo isso aqui é feito para vocês, então não há por que ter medo, a gente tá aqui quase toda semana trazendo conteúdo para vocês. Sobre isso também acompanhe no nosso grupo do 30 Minutos, que o fim do ano tá chegando e provavelmente não vamos dar conta de fechar o caixa do 30 Minutos, então a gente tá tendo algumas ideias, algumas coisas, e tudo isso a gente vai conversando e avisando vocês lá pelo grupo Lista Negra do Paul Rabbit, por enquanto, né? Se logo o nome não mudar. No 30 Minutos 256, a lei e a ordem na literatura, nosso ouvinte Cristiana Vieira de Portugal comentou que está ouvindo praticamente todos os nossos episódios e que a companhia dela de 80 km até o trabalho. Em vários programas ela disse que gostaria de comentar várias coisas, mas acho que não faz sentido. Cristiana, sinta-se à vontade de vir pro grupo, sinta-se à vontade de também deixar os comentários. Os episódios arquivos estão arquivados no site exatamente para ter os comentários de vocês e vocês puderem escutar. Ela disse que gosta do humor do podcast e já conheceu vários autores brasileiros por nossa influência, então agradece bastante. E ela diz que gosta muito do Jefferson. Que figura é essa? Demais. Adora as expressões hilárias da Ceci. Viu até o menino do coro, tadinho, no meio de vocês dois. Ela faz um pedido que gostaria de ouvi-los falando sobre Sandor Márai, o escritor húngaro, e de gente independente do Halldór Laxness, que é islandês. Ou autores espanhóis como Rosa Monteiro, que eu acho espetacular, e manda aqui um abraço de Portugal. Outro comentário também no mesmo episódio foi do Marcos, apenas Marcos. Ele disse que episódio da hora demais, tirando o spoiler do Jefferson sobre o processo que eu estava terminando a semana em que saiu o cast. Mas fazer o quê? Não sei se vale reclamar do spoiler de livro com quase 100 anos. Vale reclamar sim. O Jefferson não tem nenhum apreço por ninguém, ele dá spoiler de livro, de qualquer livro. Já dei spoiler até de livro que saiu nesse milênio. Ele queria também sugerir um episódio falando de booktubers. Tenho visto uma certa repercussão na internet sobre o tema e acharia legal ouvir a opinião de vocês e o veredito da sempre certa Cecília. Abraço. Eu acho que é um tema interessante. Se algum ouvinte aqui for booktuber e quiser vir falar com a gente sobre qual é a onda dos booktubers, como funciona o booktuber no YouTube, há espaço, há como sobreviver com isso, sinta-se à vontade, mande e-mail, comente que a gente pode fazer um episódio bem legal com você. No último episódio, no De Espaços Abertos, o livro novo da Luísa Geisler,
Nosso ouvinte, Carol Cioto Moreira, comentou duas coisas. A primeira é que os três aqui são doidos por preferirem sexo ao paladar. O orgasmo é bom, mas vocês já ouviram falar de lasanha? E a segunda é que a Ceci falou que a mãe dela não tem nem 50 anos. E automaticamente acendeu uma luzinha na cabeça da Carol pensando, poxa, eu teria idade pra ser a mãe da Cecília. Foi um pouco tenso, mas eu seria muito orgulhosa de ter uma filha como ela. Um abraço, Carol, e olha, eu fico feliz, sinceramente, que você teria orgulho de ter uma filha como a Cecília. Eu acho que penso que todo mundo gostaria também de ter uma mãe versada em literatura. Então é isso, gente. Agradeço a todos que nos apoiam, nos escutam. Sigam a gente nas redes sociais. Acesse o site para ver sempre os links que estão sendo postados. E fiquem com o cast, então, para vocês. Os livros dessa autora tratam de temas bastante fortes e importantes e relevantes para nossa época. Violência, abuso, amor, perda, feminilidade. Eu acho que por isso que é bem relevante a gente falar dela nesse cast, trazer essa autora, apresentar ela e poder discutir um pouquinho mais. Jefferson, o que te inspirou aí a sugerir essa pauta? Tá, eu tenho 3 fontes diferentes de por que querer fazer esse podcast. Número 1, porque esse livro teve, agora eu acho que menos, mas teve uma época que tu passava em qualquer livraria, tinha ele na capa, e ele tem um nome que em português é bem diferente do inglês, mas é um nome bem chamativo. Em inglês é Honey and Milk, eu acho, alguma coisa assim. É, Milk Honey. Milk Honey, é ao contrário, mas tipo, não é nada a ver com... Que tem a ver com o primeiro poema, na verdade, né? Isso chama atenção quando tu vê muito um livro num lugar. 2, quando eu descobri que era um livro de poesia. Eu fiquei meio intrigado porque, sei lá, tipo, normalmente fenômeno, assim, tipo, de venda, de massa, ultimamente é sempre romance. Então tu vê, pá, livro de poesia, então tu já fica meio assim. E o terceiro motivo é uma resenha que a Estela fez pro Homo Literatus. Até vou pedir pro Beber deixar aqui que ela fala do livro. Aí eu fiquei meio intrigado, assim, tipo, porque eu li a resenha e fiquei pensando, parece interessante. E eu baixei no Kindle e deixei, acho, uns 4, 5 meses lá, tipo, depois eu leio. Vocês veem que eles não aceitam sugestão de jeito nenhum mesmo. Ele acabou de registrar isso. É isso, pronto. Estou sendo caluniado, por favor, me defenda nos comentários. Tá, vocês não vão falar mal da Cecília, tá, desisto. Não sei porque eu falei isso. E aí tá, tipo, um dia eu tava no ônibus e eu não tinha absolutamente nada pra ler e eu não tava cometendo a ideia idiota de tentar escrever uma nota, alguma coisa no celular, então eu pensei, vamos começar a ler um livro de poema, né? E aí eu fui lendo, tipo, eu acho ele em 2 dias, basicamente em ônibus, mas é engraçado porque ele era bem diferente no fim do que eu esperava. Ele era ao mesmo tempo mais complexo e por outro lado mais simples, porque, por exemplo, quando o Vilto começou a falar no começo, ele fala de temas sérios de hoje, eu não sei se é se a sacada do livro são os temas ou se é a perspectiva, eu acho que ele dá que é diferente, pelo menos assim, não sei, depois a gente vai discutir isso melhor, mas, por exemplo, eu acho que a perspectiva que ele dá, que é, por exemplo, assim, uma perspectiva normalmente a gente não tá acostumado a ler, assim como a grande literatura ou qualquer coisa que entre nessa categoria, que é a perspectiva feminina, que, pô, a gente tá em 2018 ainda, querendo ou não, a gente tem que meio que ressaltar. E 2, também é uma coisa que eu acho que é muito de hoje. Eu não sei como colocar de uma forma melhor, eu vou colocar porque eu acho uma forma interessante. É um estilo meio Instagram, que é um estilo curto e direto, assim, bem conciso, mas ao mesmo tempo consegue passar uma mensagem bem clara. E eu achei bem interessante, aí por isso que eu falei, e por algum motivo eles aceitaram a ideia de fazer esse podcast. Eu porque adoro apenas. E porque eu proporia não fosse o que eu já comentei na abertura sobre a dificuldade de lançar pautas pra esses dois. Mas eu adoro o que eu fico mais contente, na verdade, é da gente tratar com tanta pompa e circunstância, assim, sabe? Tipo, com tanto apreço, alguém, basicamente da minha idade, ela é um pouco mais nova, até 3 anos mais nova que eu. Ela tem 26, eu tenho 29. E que, putz, tem uma história legal, né? Pensar que ela é indiana, que migrou pro Canadá. Seria o sonho de todos nós? Migrar para o Canadá? Seria, neste momento? Seria, podemos, nem todos. Vida que segue, né? Ela tem algumas das influências que ela tem na escrita. São autoras que eu gosto bastante, então de alguma forma é como se ela fosse uma pessoa muito próxima, sabe? Pela geração, pelos conflitos, pela referência dela, de leitura e tudo mais. E porque ela traz uma coisa que pra mim é muito, muito cara, que é a literatura feminina que trata das relações abusivas que existem com as mulheres, principalmente em relacionamentos héteros, né? Mas eu acho que isso é uma das reviravoltas das obras
femininas que vem saindo, assim. Eu mesmo tenho feito uma experimentação, tinha conversado com o Vilto já um tempo atrás, ele não vai lembrar, mas eu tinha conversado com ele uns tempos atrás sobre uma ideia que eu tinha de trabalhar a minha escrita ficcional falando disso também, porque eu acho que é um assunto que cada vez mais a gente vai expondo e vai se ajudando e vai colocando pra reflexão, e é assim que eu acho que a gente vai construindo discursos aí, né? Aí agora citando uma leitura que fez muita diferença pra mim quando eu tava na faculdade, o Derrida, ele falava que não existe, que todo discurso é metafórico, que a única forma de se combater um discurso é criando novos discursos, né? Então não se combate o discurso de nenhuma outra forma que não seja criando novos discursos. Então não se combate o discurso de a mulher só aguenta ficar casada ou só aceita porque ela quer, se você não criar um outro discurso e fortalecê-lo, assim, sabe? Então pra mim isso tá muito forte na minha forma de pensar, nas minhas discussões, na forma que eu venho vivendo nesses últimos meses, talvez até um pouco mais de tempo, assim. E aí pra mim a literatura da Rupi Kaur vem muito nesse sentido. Eu li o Outro Jeito de Usar a Boca, e eu li também o outro livro dela, que chama O Que o Sol Faz com as Flores, que eu acho um título bem bonito e que já tem a questão da pegada dela mesmo, né, que é de algo que parece bonito e totalmente positivo, mas que na verdade nem sempre é, né? Então eu li esses dois livros dela, gosto muito dos dois, e fico muito contente de ver o quanto se popularizou, assim, sabe? Acho que é importante ter uma voz como a dela tratando do que ela trata e tão popular quanto ela é. Acho que é super importante. Tá, antes da gente continuar, eu quero perguntar uma coisa pra Ceci e pro Vilton, porque isso é uma coisa que eu acho bem importante. É uma coisa meio boba, mas é bem importante. Por que vocês acham que ela meio que se tornou um fenômeno? Porque não é o tipo de coisa que a gente for pensar assim, padrão pra virar fenômeno. Porque, tipo, é poesia, enfim, não é o que a gente espera que vire um livro, um fenômeno, etc. Aqui no Brasil tem um cara que também tem uma pegada, tem um ponto de tangência com a Rupi Kaur, que é o João, acho que se pronuncia Dodderley, o sobrenome dele. O João Dodderley, ele fez, é muito popular nas web, tem uma definição do tipo, acabou publicando um livro que chamava o Livro dos Ressignificados, que é tipo, o que é amor, o que é amizade, e ele descreve de várias formas diferentes, assim. O Instagram dele é @aka, de AKA do inglês, poeta. E é bem legal, assim, tem algumas coisas que são bem bacanas. Eu acho que tem uma coisa da obra da Rupi Kaur como um todo, que é primeiro a alternância de tamanho mesmo. Então ela tem desde poemas que são 2 versinhos até poemas que são várias páginas. Então isso é um ponto, assim. Acho que a entrada na obra é mais fácil. Segundo, ela é ilustradora também. Se vocês viram no livro, as ilustrações também são dela. Então nas redes sociais você tem tudo isso. Você tem os textos curtos e as ilustrações belíssimas do livro, junto com outros textos maiores. Então acho que essa poesia dela, que começou aí em Instagram, em Tumblr e tal, ela possibilita uma entrada na obra mais fácil. Eu acho que a poesia em si, ela não é a dificuldade de consumo. Eu acho que é a entrada no texto que é mais difícil, sabe? E eu acho que a forma como ela conseguiu fazer as pessoas se aproximarem da obra dela foi o que garantiu a popularização, entendeu? Uma coisa, a meu ver, assim, que contribuiu pra popularização dela, e tem a ver com aquilo que o Jefferson falou ali de, ela às vezes parece que tem uma linguagem meio Instagram, e eu pensei também Twitter, né? Ela mesma, quando a gente lê entrevistas e lê um pouco mais sobre a vida dela, ela fala isso, assim, tipo, quando ela criou coragem de publicar aquelas coisas, de falar sobre aquelas coisas que ela queria falar, ela acabou, tipo, começando a publicar nessas redes sociais, né, nessas mídias sociais. E o texto dela, eu vejo dessa forma, pelo menos, ele às vezes parece que transcende a ideia da linguagem, da poesia. O que eu quero dizer com isso, né, que talvez o leigo que bateu o olho no texto dela não vai pensar em poesia, vai pensar num texto com uma ideia que pode despertar a atenção dele. E aí eu até, tipo, lembro de, sei lá, uma pessoa que às vezes chega pra gente contando que ela leu o primeiro livro inteiro na vida dela. E aí tu pega e tu percebe que ela só leu um livro inteiro porque, na verdade, o assunto tocou ela profundamente, né? O assunto despertou ela profundamente. E isso é uma coisa que, tipo, tu vê nos poemas da Rupi Kaur, assim, uma linguagem, tipo, temas que são altamente identificáveis. E ainda sobre mídias sociais, né? Daí tu vai dizer, meu Deus, né? Ela se inspirou em mídias sociais por causa do estilo dela, né? A literatura tá morrendo! Parte 6!
inglês. Só porque ela escreve tudo em letra minúscula, né? E só usa ponto, não usa nem vírgula. Meu Deus, que coisa absurda. Ela justifica esse estilo de escrita dela porque ela faz uma referência, na verdade, a uma religião da Índia, cara, que utiliza um estilo de escrita, que é o Gurmukhi, e que nesse estilo de escrita, tipo, não existe letra maiúscula e letra minúscula, e só existe ponto final. E aí ela faz referência a tudo isso, e fica, tá, mas ela não tava usando mídias sociais, não era a morte da literatura que vocês estão falando. Não, cara, ela tá usando, tipo, fazendo um mix do clássico com o contemporâneo, falando de temas altamente relevantes, tudo isso, tipo, numa coisa só, sabe? Eu acho que isso, né, pegando aí o nosso estudioso de pós-modernismo, aí o Jefferson, é mais pós-modernismo impossível, né? Ah, cara, tipo, às vezes a gente tende a achar que, tipo, qualquer coisa que a pessoa faça um pouquinho fora, assim, de um padrão bem estabelecido, sei lá, de 2 pontos, novo parágrafo, travessão ou aspas, e, tipo, é ultra revolucionário. E normalmente a gente só conhece esse padrão, a gente não conhece, sei lá, tipo, milhares de culturas no mundo e que talvez tenha uma cultura que já tenha feito as coisas que a gente faz na internet antes disso. Então é meio engraçado esse tipo de reação. Ah, meu Deus, mas ela não tá fazendo um estilo de internet. Pode até encaixar do momento e ela ter pensado, ou não, sei lá, entendeu? Tipo, vou usar isto porque lembra a internet, mas nem sempre, entendeu? A escrita não é algo tão novo e nem o ponto final é algo tão novo, assim, exclamação, etc. Então parece que, ai meu Deus, saiu daquele padrão estabelecido, é errado, é diferente. Nem sempre é só a gente que não conhece mesmo, então relaxa, mano. Então nós vamos falar dos livros, né? Afinal de contas, acho que isso é o mais importante, né, nesse podcast de literatura. Não sei se a gente é um podcast de literatura, né? Não sei se isso já foi questionado várias vezes. Mas estamos aqui, falando de livros. Vamos lá, bola pra frente. Gente, qual o livro primeiro? Vamos falar do mais famoso, né? Que é o Outro Jeito de Usar a Boca. Eu li o livro hoje, né, no dia da gravação do cast, mas era um livro que eu tinha interesse em ler, assim. Tipo, desde o título, né? Planejamento é tudo. Eu adoro. Desde o título, realmente é uma coisa que choca. Mas eu fiquei mais chocado de saber que o título em inglês não é esse. Eu fiquei, puta merda, esse tradutor... Eu fiquei curiosa, vontade de falar com o tradutor pra saber, viu? Me conta da decisão desse título, assim. Só me explica. Olha, se tu for criativo, tu pode colocar no mínimo umas 3 sessões, né? Tu pode colocar do lado 50 tons de cinza, se tu for bem criativo, sei lá, né? Tu pode colocar do lado, sei lá, do que mais, né? Pode colocar como poesia, porque é um livro de poesia mesmo, então... Você pode colocar no lugar que é dele, e você pode também colocar nos lugares zoeira, pra pegar a galera desavisada. Sou fã dessa última ideia. Outro jeito de usar a boca, gastronomia, né? Tipo... Outro jeito de usar a boca, dieta. Outro jeito de usar a boca, comunicação não agressiva. Mas ok, tá. E o livro? Como é que foi pra você a experiência de leitura? Eu queria começar porque ainda tô muito chocado com uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu li o livro, que a Cecília falou que foi ela que fez os desenhos. Que tem desenhos junto com os poemas. E enquanto eu li, uma coisa que eu fiquei pensando era, tipo, por exemplo, eu não imaginava que ela tinha feito os desenhos. Eu não sei porque eu não imaginei isso. Agora, até pensando, é bem óbvio. Mas eu fiquei pensando assim, que tipo de trabalho a pessoa teve pra tentar traduzir a ideia dela com um desenho junto de... Que não são todos os poemas... não são todos os poemas que tem desenho, mas eu fiquei pensando, qual tenha sido o trabalho da pessoa. E agora que a Cecília me disse isso, me quebrou muito do encanto e me criou uma outra ideia, assim, de pensar de por que ela fez determinadas escolhas, entendeu? Por quê? Não, é que é engraçado, por exemplo, assim, tem um poema, assim, que ele termina, assim, com a palavra murchando. Tá bem no meio do livro. E tem um desenho de uma casa, assim, com uma caixa, tipo, com coisas pra mudança. E o poema não fala necessariamente sobre isso, entendeu? Ela fala sobre mudar, entendeu? E aí eu fico pensando, assim, o que levou ela a tomar essa decisão? Porque, não, é tipo assim, num ato bem interpretativo mesmo, porque, sei lá, tinha muitas possibilidades de ela abordar em desenho o poema, e todos os poemas que ela normalmente faz, tu vê que ela tenta dar uma leitura sobre aquilo possível, mas é engraçado tentar imaginar que a pessoa, como a própria pessoa tentou transmitir
transmitir uma ideia num meio diferente, que é, no caso, da poesia pro desenho. Enfim, é que é uma coisa meio... É meio engraçado pensar o poeta fazendo isso, mas no caso a poetisa. Tá, não tô meio brisada ainda, mas tudo bem. Não, é que às vezes tentar passar a mesma ideia de uma forma diferente, né? O que... É que tá, tipo, a primeira vez que eu li, que foi quando eu li, eu fiquei pensando assim, os desenhos foram feitos literalmente pra complementar o livro, não foi algo que ela necessariamente tenha pensado, mas agora... Mas não é porque tá no livro que ela necessariamente pensou pra aquele poema, pode ter sido uma composição que ela fez depois, não obrigatoriamente ela fez junto. Não, sim, não necessariamente fez junto, mas ela provavelmente fez pensando em cada poema que ela fez, entendeu? Aí eu fico pensando, por que será que ela fez um desenho de uma mão segurando uma flor depois de determinado poema, etc. É tentar, tipo, imaginar como é que tu tenta traduzir uma ideia pra meios muito diferentes, entendeu? Principalmente, tipo, poesia, e um tipo de poesia bem específico que ela faz, que por isso que eu falei poesia de Instagram, que é uma poesia bem concisa, assim, a maioria delas, e bem direta o que ela quer dizer, não tem, digamos, floreios. E ao mesmo tempo passar essa ideia para um desenho em si que não necessariamente tenha uma ligação direta com o que foi escrito no poema. Eu fiquei pensando, será que não, né? Mas acho que os desenhos não impulsionariam comercialmente o livro. Não no nosso mercado editorial, eu acho. Acho que ninguém compraria o livro de poesia por causa dos desenhos, né? Não, sabe aquela coisa, tipo assim, abriu o folho, tem figurinha. Vocês sabem que rola esse tipo de coisa. É que a figurinha não é cartonizada, né? É tipo, eu acho que é até o contrário. Tipo, nossa, olha os desenhos que tem. Tipo, nossa senhora. Você tá dizendo que os desenhos são ruins? Não, eu tô dizendo que, né, afasta dependendo da pessoa. Do tipo, nossa... Tem desenho de pelos, né? Tipo, tem gente que é muito sensível a pelos no século XXI. É, tipo, gente, desculpa. Homens que tem... Agora eu vou lançar o polemicômetro, vai lá em cima. Mas eu acho que homens que tem muita aversão a pelo de genitália, tem que pensar que a época que a mulher não tinha pelo lá era na infância, então você tem que ver se tem um tesão estranho aí. É um tesão estranho, desculpa. Tendo dito isso, eu quero falar do livro agora. E acho que tem um poema sobre isso, não tem tem 2 ou 3 poemas sobre isso. Ela tem um poema, tem umas coisas que são uma composição legal, né? Tem um poema logo no início do livro, que é a silhueta de uma mulher com as pernas abertas, e o poema, ele tá escrito numa forma que ele fica bem onde seria a vagina da mulher mesmo, assim. Aí você cresceu ouvindo que suas pernas são um pit stop pra homens que procuram um lugar pra repousar, um corpo vazio desocupado bastante pra receber hóspedes, mas nenhum nunca chega disposto a ficar. Mas tu tá dizendo, então, que eu, como menino, não posso chegar e usar, eu tenho que ter sentimentos? Que vocês não são propriedade? Meu Deus, que absurdo. Eu queria chamar a atenção, na verdade, pro poema que dá título à história, que é a história ao livro, que é o primeiro, né? E aí, começa, como é tão fácil pra você ser gentil com as pessoas? Ele perguntou. Leite e mel pingaram dos meus lábios quando respondi, porque as pessoas não foram gentis comigo. Eu quis destacar esse aqui porque foi o primeiro que eu li dela mesmo. Eu tava numa livraria, eu não conhecia nada dela online, nem nada. E aí eu li esse primeiro poema, e eu não vou ficar aqui me estendendo muito, mas eu me vi muito nesse poema, assim. Não porque eu seja um exemplo de gentileza com as pessoas, embora eu me considere gentil e honesta com as pessoas, mas é a relação de tentar oferecer as coisas que eu não tive, assim, sabe? E aí foi o que me interessou, assim. Aí eu continuei folheando, assim, aleatoriamente depois, né? Li o primeiro e li os seguintes, né? Aleatoriamente na livraria. E foi o que me fez comprar, assim. Foi no ano passado, né? Eu tava no centro do furacão do meu tratamento pra depressão, então também foi muito importante pra mim fazer a leitura desse livro, porque houve muitos momentos em que eu vi na minha condição de mulher parte do meu sofrimento, sabe? Embora eu seja uma mulher branca, embora eu seja cisgênero, embora, existe uma questão muito dolorosa de ser mulher na nossa sociedade, e o livro me ajudou a conseguir pensar sobre isso, assim. Tem um outro poema que eu gostaria de destacar, que eu acho belíssimo, que é da segunda parte, que o livro tem... ele se organiza em partes, né? Tem a dor, o amor, a ruptura e a cura. O primeiro poema da parte do amor, eu acho belíssimo também, que é assim: quando minha mãe estava grávida do segundo filho, eu tinha 4 anos. Apontei pra sua barriga inchada sem saber como. Minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo. Meu pai me ergueu com braços de tronco de árvore e disse que nessa terra a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher, é de onde a vida vem. E ouvir um homem adulto dizer algo tão poderoso com tão pouca idade fez com que eu visse o universo inteiro repousar
pousando aos pés da minha mãe. E o desenho que tá embaixo é belíssimo também. Esse também é um dos meus favoritos, assim. Que é da questão com a relação com a maternidade, né? Que é uma questão a ser resolvida ainda pelo nosso gênero, né? A questão da maternidade compulsória, ou de que momento ser mãe, porque a gente também quer ter carreira, quer ter outras coisas, então é difícil, assim, e pra mim, especialmente, é uma questão muito delicada, assim, é muito difícil. Então, eu acho que a poesia foi tocando em vários pontos que eram e são muito caros pra mim e me ajudou a pensar bastante. Então eu tenho um carinho muito grande com a obra, porque veio num momento bem providencial mesmo, assim. Cara, esse poema eu também curti bastante, assim, até, tipo, li pra Débora, né, porque eu acho que é uma coisa que a gente tá mais próximo agora, e, tipo, eu fiquei bem, cara, sabe, tipo, é isso, literatura é isso, tá ligado? É conseguir expressar coisas com palavras de uma forma que talvez tu não conseguiria pensar, mas que é exatamente aquilo que tu tá sentindo, sabe? E eu acho que quando tu encontra esse tipo de texto, tu lembra por que tu ainda lê, por que tu passa o teu tempo na frente de um livro, cara. Então, esse é um dos poemas que me tocou bastante. E o outro, muito pelo tom, pelo estilo, e que eu curti bastante, que é o: da próxima vez que pedir um café preto, você vai sentir o jeito amargo com que ele te deixou. Isso vai te fazer chorar. Mas você nunca vai trocar de bebida. Você prefere ter as partes mais sombrias dele a não ter nada. Tipo, é um poema bem de fossa, assim, né? Meio... Bem de fossa, gostei da definição, não é pura fossa, é bem de fossa. Bem de fossa, assim. É um poema, sabe, tipo, se o sertanejo universitário tivesse dado certo. Que horrível! Não podia deixar de dar uma cutucada. Mas, cara, sabe, a coisa do tom, a coisa dos elementos, a coisa, tipo, da cor. E, cara, a gente tá lendo no idioma traduzido, sabe? Mesmo assim, é muito bom. Então, tipo, quando eu vejo um negócio desse, eu fico bastante cara. Mas eu gostei bastante dos poemas curtinhos dela, sabe? Aqueles de 2, 3 linhas. Tipo, acima de tudo, quero te salvar de mim. Curto muito essa coisa, tipo, de falar muito com pouco, e eu acho que ela faz isso de uma forma muito, muito, muito boa. Tá, eu queria falar de um poema específico, que é na parte, deixa eu achar qual parte aqui no Kindle, 1, 2, 3, que é na parte da ruptura. O nome do poema, esse é um dos poucos que eu acho que tem nome, que é Eu Sou Água. Que ela fala assim, ó: eu sou água, leve o bastante para gerar vida, violento o bastante para levá-lo embora. Aí tem um desenho de um copo d'água com uma onda japonesa dentro. E eu gostei muito desse poema porque eu acho que ele meio encapsula bastante coisas que ela consegue fazer no livro. Quando eu falei bem lá no começo a ideia do Instagram é uma ideia de que o Vilto acabou de falar de concisão, é uma ideia muito concisa, e é uma ideia que nem o Vilto falou, é uma ideia traduzida, ou seja, tu não tá lidando com poesia necessariamente, aquele tipo de poesia com rima. E eu até consigo mais ou menos imaginar como ela escreveu isso em inglês, e não faz nenhuma diferença, porque aqui o importante não é a língua, é literalmente a imagem que ela quer mostrar, assim com os versos, e ela faz isso em vários desses poemas curtos. Eu concordo com o Vilto, são os melhores, não pelo... Só. Realmente, tô na merda, né? Eu tô concordando com o Vilto. Salva esse áudio pra mim, Bebre, manda pra mim depois pra ficar utilizando. Mas eu acho que funciona melhor nos poemas curtos, por causa que, tipo, é muito direto e muito conciso, mas ao mesmo tempo, assim, tem uma mensagem bem direta, assim, tem vários poemas que ela fala de sofrimento, principalmente de abandono, mas no começo, que eu acho que funcionam muito bem, porque não tem nenhum floreio, assim, no sentido mais literal. Eu teria que procurar agora, que são muitos aqui no Kindle, mas é engraçado ver que ela consegue em 5 versos, às vezes 4 versos, passar uma ideia, às vezes uma ideia bem dura, ou às vezes que nem o poema que a Ceci leu, tem o que, uns 8 versos, uma ideia bem complexa também e bem abrangente, mas ao mesmo tempo são só 8 versos, assim, não é às vezes a gente precisaria de um texto de 20 páginas pra explicar isso, ou passar um podcast inteiro tentando explicar uma coisa que ela consegue fazer bem mal menos mal em 4 versos, 5 versos, às vezes uma página com um desenho, entendeu? E por isso que eu falei muito poesia de Instagram, porque é literalmente aquela coisa pra ser consumida rápida, mas ao mesmo tempo não precisa ser necessariamente uma coisa rasa, entendeu? Porque muito hoje em dia o pessoal fala, Instagram é o cúmulo da banalidade. E é engraçado pensar que ela literalmente veio do Instagram e a gente tá fazendo um podcast sobre ela, de literatura. Não, e assim, o Instagram é o cúmulo como é que é? Da banalidade. Vai tomar no cu, como você é chato, entendeu? Puta, povo chato do caralho, mano. Nossa, Instagram é muito banal. Não, legal é só você. Tem razão. Cacete. Olha, outras formas de usar a boca. Amanda Saramago agora tremeu do lado da Ceci, assim. Gente, nossa, tudo é muito chato, porque a literatura de verdade ela tem que ser escrita na pena e na nanquim. Mano, pelo amor de Deus, melhorem, entendeu? Detalhe, Cecília, sob a luz de velas, né? Gente,
Porque eu nunca mais li Guimarães Rosa. Ah, gente, nossa, que pecado. Já pensou se a mulher ouve nós? Já foi também. Acho que você foi a única que leu o outro livro, então, por favor. Eu recomendo muito, meninos, já que vocês gostaram, né? E como a gente não vai ter que ler pro cast, isso faz com que vocês leiam o livro que eu estiver indicando. O Jefferson vai levar mais 5 meses pra ler. Tudo bem, eu tenho 2 anos de pauta guardados pra mostrar que e que você não leu ainda, nenhum de vocês dois desgrama. O que o Sol Faz com as Flores é um livro também dividido em 5 partes. Murchar, cair, enraizar, crescer e florescer. Pessoalmente, a parte que eu gosto mais é a parte do cair, porque é uma parte que ela fala muito da relação da mulher com o corpo e com a beleza. O primeiro poema dessa parte, pra vocês terem ideia, é: vejo tudo que não tenho e concluo que é lindo. E aí, tem um outro que chama Depressão é a sombra que mora em mim. Que é assim: ontem, quando saí da cama, o sol caiu no chão e rolou pela grama. As flores decapitaram a si mesmas. A única coisa viva que sobrou fui eu. E eu já não sei se isso é vida. E o desenho também é belíssimo. Tem um outro que eu também destaquei aqui pra passar pra vocês, que é: por que você me trata tão mal? Meu corpo grita. Porque você não é igual às outras, eu digo a ela. Então tem bastante reflexão a respeito da corporalidade mesmo, que é a materialidade hoje que é mais julgada da mulher, devido à questão com o peso, ou com a aparência, ou o cabelo, ou isso, ou enfim, dentes, unha e assim por diante, né? Eu gostei bastante dessa parte por causa disso. O livro é maior, tá? Ele é consideravelmente maior aí que o Outro Jeito de Usar a Boca, ainda mais se a gente considerar que são poemas, né? Então deve ter fácil aí uns 20 poemas a mais, o que é bastante, né? E ele segue a mesma toada, a mesma estética nos desenhos, a organização e a reflexão a respeito da luz que dá vida e que queima e que machuca e da qual você tem que se proteger, mas sem a qual você não vive, né? Essa necessidade do equilíbrio e tudo mais aparece bastante. Então, nossa, eu gostei muito também. Enfim, né, se a gente pensar que ela é uma jovenzinha de 20 e poucos anos e a Raziane maravilhosa, né, fazendo tanta coisa aí, a gente vai ver muito mais dela, eu acredito. E são coisas muito boas, assim, sabe? Que fazem realmente... Eu acho que... Aí, desculpem, meninos, mas eu acho que tem uma sensibilidade diferente em ser mulher e ler esse livro. Não que vocês não sejam sensíveis ou vocês não consigam, mas tem algumas coisas que eu acho que não chegam tão diretamente a vocês, sabe? Então é um livro que eu recomendo com um pouco mais de intensidade para as mulheres, principalmente para as mulheres que estão ou em processo de tomada de consciência sobre ser mulher e o que isso significa, ou para as mulheres que já estão aí, né, nesse caminho, porque vai dialogar muito com a intimidade de vocês, assim. Eu acho que é um esforço super necessário e importante pensar sobre isso, assim. É isso que eu tenho a dizer sobre esse livro, assim. Das 5 partes que eu já falei que eu mais gosto, já comentei bastante. Se tem alguma pergunta? Se ela viesse no Brasil, você ficaria, 5 horas pra autografar um livro, coisa desse tipo? Se fosse num fim de semana, eu passava o fim de semana esperando. Não faltaria no trabalho, porque, né, a gente tem conta pra pagar, não dá pra isso. Mas se fosse sabadão, ela tá na Bienal, partiu, com certeza. Com certeza. Dá um abraço, assustar a mocinha indiana com a minha latinidade, entendeu? A única coisa que eu lembrei agora dos 26 anos dela, né? Eu tenho 26 anos, o Neymar tem 26 anos e ela tem 26 anos. Uma pessoa deu certo, pelo menos, entendeu? Não, por favor, colocar ela na mesma frase que o Neymar é até pecado. Nossa, ódio mortal desse moço. Então tá, minha gente, vamos para as nossas clássicas perguntitas. Então é o seguinte, seus lindinhos e lindinhas, comentem se vocês já leram a Rupi Kaur, o que vocês acharam desse título que parece ser safadinho, gastronomia e dieta, mas na verdade é poesia, que é o Outro Jeito de Usar a Boca. Comentem se vocês já tinham visto coisas pela internet e tudo mais dela. Quem não segue a Rupi Kaur no Instagram, eu acho que vale a pena, porque, né, poxa, se ela se lançou no mundo aí literário via web, acho que vale a pena seguir. O Instagram dela é @rupkaur_. Tem mais de 700 publicações, eu sigo ela. E acho que é legal seguir também se vocês curtiram o que a gente comentou hoje. É isso, gente. Até mais e seguimos, né? Quem já leu o livro, gostou, não gostou, ficou com vontade de ler, porque responde as perguntas da Ceci, ignora o Vilto e até semana que vem. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Até o nosso próximo podcast. Valeu, um abraço, beijos.